E assim a imprensa cobre uma eleição. E cobre assim porque é mais barato, recebe as pesquisas, todo mundo faz pesquisa, banqueiro, empresário, todo mundo faz pesquisa, quer saber, quer adivinhar o futuro, quer ver como é que as coisas estão se passando, dão para a imprensa. Aí ela fica ali, refém dessas pesquisas, ao invés de ir ouvir ela mesma, os eleitores. Sei que esse é um país muito grande, sei que isso implica em gastos, bom, mas não se faz jornalismo de graça. O jornalismo custa relativamente caro, o bom jornalismo, o jornalismo de qualidade. Mas vamos Mas o continuar. segundo turno ficou como, então? Vamos ver o Espera segundo? aí, Eu tô calma, curioso. calma. E Eu tô tem um curioso. aqui, tem um outro mais candidato que foi testado aqui, o pré-candidato, esse já se disse pré-candidato, parece que será mesmo, que é o Augusto Cury, do Avante. Esse aparece com quanto? Eu não estou. 1%, é isso? Não. Eu não estou conseguindo ver. Ou é três É, por cento também? 1%. É 1%. Essa é uma simulação, é um cenário de primeiro turno, testado pela Real Big Data. Vamos agora para o segundo gráfico. O segundo Segundo gráfico turno. é uma simulação de segundo turno entre Lula e Flávio. Então aparece Lula com 45%. Essa diferença já foi muito menor antes do escândalo Banco Master e Flávio Bolsonaro. Mas está aí, é uma diferença de 5 pontos. O Isso é Flávio, confortável ele por caiu Lula? No 4, não é isso? No momento é. segundo turno, e o Lula subiu 1, se eu não me engano, é isso. Ele estava com 44 antes. Estava 44 a Não, é 44, se eu não só me engano. vendo, tá aqui, tá Tá aí que aqui. eu tô sem aqui, mas enfim. Se É eu não me Flávio engano, Bolsonaro, parará, parará. Deixa eu ver, segundo turno. Segundo turno. Olha, o Flávio, a pesquisa conforme a série histórica, quer dizer, cada uma das pesquisas feitas por esse instituto confirma, Flávio caiu sim, de 44% para 40% na simulação de segundo turno contra Lula. Caiu 4 pontos. é isso que eu falei, tava certo. Essa queda coincide com a revelação dos áudios pelo site Intercept da conversinha mole do Flávio cobrando dinheiro do Daniel Vorcaro. E o Lula, e aqui não está dito quanto o Lula subiu. Subiu um só, ou Subiu um dois. ponto, subiu um Só ou um, dois né? pontos. Então, É na só um. simulação de segundo turno entre Lula e Flávio, dá 45 a 40 e brancos e nulos 8, não sabe, não respondeu 7. Aí vamos para outra simulação de segundo turno feita pelo Real Big Data. Não, aqui ainda é para mostrar como está sendo a trajetória, ainda não é com a O Lula simulação subiu 2 pontos. O candidato. Lula foi de 43 para 45. Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro caiu de 44 para 40. Flávio Bolsonaro, portanto, estava 1 ponto à frente do Lula na última pesquisa, que foi realizada em maio. Ainda em maio, ainda no início de maio, né? Não tem a data certa, ainda neste mês também. Aliás, agora é junho, no mês passado, portanto. Então, de um mês para outro, ele caiu de 44 para 40 e o Lula subiu de 43 para 45. São 2 pontos mesmo que o Lula subiu, como eu tinha dito. Estava na dúvida se era um ou dois, são dois. É isso. Esse gráfico aí é para mostrar a trajetória nas últimas 3 pesquisas, pelo menos, feitas pela Real Big Data, entre março e junho. Março, maio Março, maio, e junho. junho. Agora vamos ver uma simulação de segundo turno contra outros candidatos que estão ali pontuando de alguma forma. Lula e Segundo Zema. turno contra o Zema, o Lula tem 43 e o Zema tem 40. Você diz, opa, o Zema está até mais perto. Daqui a pouco eu vou fazer Um um ponto mais comentário perto. que vai explicar isso. Porra, está até mais apertado entre Lula e Zema do que entre Flávio, que caiu, e Lula. É verdade, mas
Vamos mostrar já o quadro seguinte, porque vai na mesma linha e aí o comentário é o mesmo para esses dois agora. Caiado, né? Vamos ver o Caiado. Caiado, Ixi, 43 a empatou. 43. Empatou. Oh, Epa! eita. Aí as pessoas que se impressionam com pesquisa e que não entendem o suficiente disso, apenas. E fica aquela coisa que eu falei antes: é a corridinha de cavalo, a corridinha de cavalo. Mas só tem o seguinte: por quê? Opa, então quer dizer que o Zema e o Caiado podem até ganhar do Lula, porque numa simulação de segundo turno, um empata e o outro está perdendo por um ponto, uma diferença pequena dessa. 3 pontos, né? O Aí Zema tem um perde por 3. comentário que derruba essa impressão, que é o seguinte: ninguém vai para o segundo turno sem passar pelo primeiro. Você tem que passar pelo primeiro. O Caiado e o Zema até agora estão na faixa de 5, 6%. O Flávio Bolsonaro está na faixa de quanto? De 30 e poucos por cento, não é isso? A gente mostrou há pouco. 38, né? Mostra de novo aquela do primeiro turno. 31, 31. 31 e o Lula 38. Veja, não há porquê o Flávio. É muito difícil que o Flávio continue despencando, porque o voto bolsonarista é muito um voto identitário. Ele é do cidadão e ponto e acabou. Entendeu? Não interessa se o Flávio, para o bolsonarismo, não interessa se o Flávio pediu dinheiro, recebeu dinheiro, embolsou ou não embolsou dinheiro do Daniel Vorcari, não interessa, ele pode fazer o que quiser, ele terá sempre uma base, e uma base muito maior de votos do que a do Zema, do que a do Caiado. Pelo menos até agora, a não sei que amanhã esse escândalo do Flávio com o Banco Master ganhe uma nova conotação, surjam provas avassaladoras e o Flávio continue despencando. Ele precisa despencar, não é cair. Cair 3, 4 pontos, sai na urina, como se diz. Ele não pode despencar. Aí sim, aí ele poderia vir a ser ultrapassado por um Zema, por um Caiado, até por um Renan Santos do Missão, até poderia sim acontecer isso, mas não é provável que aconteça. Volto a repetir, a não ser que surjam novas denúncias que sejam destruidoras da reputação do Flávio, que faça com que essa própria base bolsonarista de repente diga: bom, não dá, não dá para votar no Flávio. Então, é por isso. Aí, quando você tira e faz uma simulação de segundo turno do Flávio do Flávio não, do Lula com os outros dois candidatos, aí, opa, os outros dois empatam, estão até numa melhor situação do que Flávio. Sim, mas só que os outros dois têm que passar para o segundo turno, ou um deles, entendeu? E não tem fôlego diante do que o Flávio tem hoje. É bom fixar nisso. Hoje, porque não se sabe o dia de amanhã nem de depois da manhã. É razoável esse raciocínio de que o Flávio, os bolsonaristas votarão nele a qualquer custo? Até porque o bolsonarista vai dizer: mas vem cá, vocês Os querem caras estão com ele que. até hoje, depois do pai dele tentar golpe, vão abrir mão por quê? O pai dele. Pois é, Se eles vem estão com o cá, Bolsonaro depois do desastre que foi, se eu tenho não abre aqui mão. uma cópia quase original do Jair Bolsonaro, por que é que eu vou abrir mão de votar na cópia e vou votar numa alternativa? Não vou. Então, Vou pro continuar a Lula, votar, vou continuar votando num Bolsonaro. Bolsonaro agora se chama Flávio. Pronto. Então o é no Flávio que Pacabás eu vou escreveu aqui votar. no chat. Então quer dizer que qualquer pessoa que for pro segundo turno com o Lula ganha? Não, É não exata. é. Não, claro que E, não. e o melhor pro Lula, a priori, é o Bolsonaro, de fato. Mas os outros Claro. também não ganham, É. não quer dizer que ganha, não. E o Flávio quer dizer que é o mais provável de perder. E o Flávio é quem vai pro segundo turno. Os outros não crescem. Já os outros não saíram até agora dos 6, dos 5. O voto no bolsonarismo é um voto muito cristalizado, consolidado.
pessoal tá com o Bolsonaro depois de golpe, depois de pandemia, depois de dividir o país, depois do Brasil virar párea internacional, depois de todo o desastre de joias que ele tentou contrabandear, depois de todo o desastre que foi o Jair Bolsonaro. Você acha que vão abrir mão agora do Flávio? Agora, uma parte da direita bolsonarista que fica com aquele discursinho hipócrita de a gente tá contra a corrupção, porque ficar do lado do Bolsonaro e achar que tá contra a corrupção tem que ser muito hipócrita, mas eles fazem esse discurso. Essa turma, eles têm uns que estão abandonando. A gente vê isso até entre os influenciadores. A revista Oeste inteira, que já nem queria abraçar o Flávio Bolsonaro, agora está fazendo oposição. E junto a isso, vem outros nomes de peso que fazem, e isso tem, mesmo que não tão grande assim, mas tem um pequeno reflexo também no eleitorado radical do Bolsonaro. Então, ele vai. Não, não é o suficiente para ele não ir para o segundo turno. Também acho que ele vai. O Cair um Renan Santos, pouquinho e vai chegar fraco no segundo turno. o Renan Santos, ao meu ver, é o único que, não é que entendeu. O Caiado sabe também que é assim. O Zema sabe que é assim. Mas o Renan está tendo a coragem de se apresentar como um candidato antissistema e anti até Flávio. Ele critica muito Flávio. Não, o MBL rompeu com o Bolsonaro há muitos anos. O pau come entre os dois há Pois muito. é, pois é, pois é. Os outros sabem, o Caiado sabe que só vai conseguir eventualmente ir para o segundo turno se o Flávio cair muito. Para o Flávio cair muito, ele também poderia contribuir, ele, Caiado, com críticas, com observações duras, mas não faz, não faz. O Zema também não faz. Fez nas primeiras declarações que deu, quando seu nome ali foi colocado na mesa, mas não faz. Só que ele está fazendo é o Renan. O que explica é a ascensão do Renan. O Renan, só para voltar a lembrar, Renan Santos do Missão, ele está empatado com o Caiado e supera o Zema. E supera o Zema. Agora, o Renan e o Missão, eles jogam para o futuro. Não é que eles acreditem que, de repente, vai dar agora para o Renan chegar lá ao segundo turno. Precisaria um desastre de uma proporção imensa, abatendo o Flávio, para o Renan chegar lá. O Pablo Marçal também. Teve um momento na eleição para prefeito de São Paulo há 2 anos, teve um momento que ele quase ultrapassa o Guilherme Boulos. Mas o Por pouco. bolsonarismo abraçou o Pablo. O bolsonarismo não vai largar o Flávio. Claro que não. Olha, em Ali resumo, é era o seguinte: tinha Bolsonaro lá. Para tirar Flávio do segundo turno, não basta ser competente, moderado ou mais palatável ao centro. É preciso ser mais bolsonarista do que o próprio Bolsonaro. Isso foi escrito hoje por um colunista do UOL e eu acho que ele tem toda a razão. É preciso ser mais bolsonarista do que o próprio Bolsonaro para superar o Flávio. E aí não tem, é o filhinho do papai, tá aqui, papai dá apoio, fica fazendo política mesmo estando preso dentro de casa por tentativa de golpe de Estado. É isso o que essa pesquisa, e foi uma notícia relevante para um dia de notícias irrelevantes, o que essa notícia, o que o Big Data, o real Big Data, nos ofereceu hoje. Agora, eu escrevi hoje no meu blog sobre as ligações que as pessoas conhecem, mas uma coisa é as pessoas saberem, ouvir falar, outra coisa é aquilo que está mostrado data por data, ano por ano, e com o nome dos beneficiados. Isso teve até um bom índice de leitura lá no blog hoje.